mais uma conversa hoje em Tutti Pod. Tô super orgulhosa de receber ela, porque eu adoro ter autoridade mais nova que eu. Gente, acho coisa mais chique ter autoridade mais nova que eu. Doutora Júlia Nunes Machado está aqui comigo, delegada, linda, articulada, envolvida. Tô passada com ela. E eu fui na delegacia esses dias para perguntar algumas coisas para ela. Falei, vamos embora comigo? Eu quero fazer uma entrevista com você. Que delícia que você tá aqui, muito obrigada! Eu que agradeço demais o convite, o espaço. Muito Você bom. é muito admirada aqui na cidade. A minha avó falava muito de você também. Paixão eterna na minha vida, que delícia! Então, assim, hoje estar aqui também, assim como eu já vivi esse ano, estive na OAB palestrando para as mulheres, no Dia Internacional das Mulheres, e estar aqui também é um marco afetivo para mim. Não é só, né? Obviamente é um feito, esse espaço pra gente falar, mas pra mim é um marco afetivo, justamente pela memória da minha avó. Que sempre foi super ouvinte, né? Da Exatamente. Rádio. Amiga nossa pessoal, Leomira é incentivadora, fomentadora da cultura, da diversão, Sim. de levar informação pra população também, né? De abrir os olhos da população. Aliás, eu acho que tem muito disso da Leomira em você, porque é essa comunicação. Qualquer que seja o setor que você vai trabalhar, por exemplo, o meu setor é óbvio que tem que ter comunicação, porque ele é comunicação. Sim. Mas o seu é super importante para informar, para prevenir, para ajudar. A comunicação tá nisso, é cultura, é arte, tudo que ela trouxe também na bagagem pra você, né, Júlia? Sem eu saber, eu fui sendo preparada, né? Exatamente. Pela minha avó, por essa questão, porque ela era muito articulada, muito proativa, estava em todos os meios. Conhecia todo mundo. Conhecia todo mundo, ela circulava em todos os ambientes, né? E depois, com a minha mãe também, assistente social, também me deu aí essa bagagem, né, mais humana também da coisa, pra gente enxergar além do nosso trabalho, porque com certeza... Vale aqui uma ressalva, as assistentes sociais que escutarem esse momento é importante, elas têm um olhar muito diferenciado da vida. Muito diferenciado. Porque elas acabam tendo uma vivência de muitas coisas que não fazem parte da nossa realidade, diferentes, coisas muito diferentes. E minha mãe também foi assistente social há muitos anos atrás, e isso dá uma certa empatia. Dá outra vivência pra gente. É muito bom. A empatia, realmente, ela é mais fomentada na gente. Sim, porque elas viveram aquilo, né? Exatamente. E assim, considerando as informações que elas vão passando pra gente durante a nossa vida, parece que quando a gente é mais jovem, né? Não entende isso. Não entende. Parece que é uma besteira. Mas agora, depois da minha vida profissional aí, que eu estou iniciando, né? Eu estou há 3 anos como delegada de polícia aqui na região de Itapetininga. Gente, olha a cara mais linda do mundo. Vocês pensam que é só Giovanna Antonelli, que beleza, esse negócio de delegada? Mas assim... Olha que coisa linda. E eu estou usando muito na minha profissão várias coisas que fogem do direito. Porque pra gente ser um bom profissional em qualquer área. Sim, tá? Mas essa é muito sensível, né? Exatamente, mas em uma área que realmente está de frente a todo momento com os maiores problemas e atrocidades que um ser humano pode vivenciar, se a gente não tiver esse olhar humano, esse olhar empático, esse olhar macro da situação também, realmente a gente não vai fazer um bom trabalho. Eu vi isso em você. Você colocou pra mim em uma conversa, aquela conversa minha e sua, foi muito especial pra mim, porque eu consegui perceber essa visão sua macro. Você legal. O tempo inteiro falou no todo. O tempo inteiro você se preocupou com o todo. E isso é tão importante para quem é autoridade policial. Porque as pessoas estão envolvidas. A justiça não está ali, A gente vai lidando né? com vidas. A gente vai lidando com os sentimentos mais preciosos do ser humano, que é a alegria, a tristeza e com o bem maior que é a liberdade. Exatamente. Então, a todo momento, eu estou envolvida nisso. Eu estou envolvida com a alegria de uma família que vê, por exemplo, o estuprador da sua filha ser preso, como eu estou lidando com a família daquele criminoso que vai ficar encarcerado, e também é uma grande tristeza para aquela família. E são pessoas e são famílias. E aí a gente tem vítima, a gente tem família de investigado, a gente tem um investigado, a gente tem todas as pessoas envolvidas. Então, assim, não dá pra gente só aplicar a lei desconsiderando que são pessoas. E eu acho que é exatamente isso, essa visão que incomodou nos últimos anos o ativismo. Eu acho que tem que ter uma visão macro.
Exatamente. Depois de uma conversa que eu tive com a doutora Luciana Vittar, que é sobre feminicídio, essas coisas todas, eu falei muito com ela sobre isso. Tem vários lados envolvidos, tem várias raízes podres, tem várias, né, origens do ruim nisso. Exatamente. E não é só uma parte, são várias partes. A gente falou um pouco da sua origem sentimental para tudo isso, Sim. mas em que momento essa pequena Júlia, cheia de amor, referências de comunicação, decidiu ser delegada, polícia? Eu não sei, o que você primeiro decidiu ser? É lá atrás que você queria ser polícia? Não, nunca passou na minha cabeça. Na verdade, eu fiz direito por acaso, por influência do meu pai. Já foi por acaso a faculdade? Na faculdade já foi por acaso. Meu pai falou, Júlia, se você não quer fazer cursinho, por que você não faz direito, então? Tá aberta as inscrições da FKB, vai lá fazer. Aí eu fiz, passei em segundo lugar no vestibular na época da FKB. Gente, E já aí... começou a me deixar nervosa para fazer a entrevista, entendeu? Não, pelo amor de Deus. De forma alguma. Aí eu acabei começando a fazer a faculdade e aí eu fui tomando conhecimento do que era o mundo do direito. Porque inicialmente a gente não sabe o que um promotor de justiça faz, o que um delegado de polícia, Sim, um supõe, juiz. né? A gente supõe, mas a gente não tem noção da realidade. E vou falar pra você que até eu entrar como delegada de polícia, eu só supunha também. Que é muito mais e muito pior. Na carne, é muito diferente. Ô, Júlia, olha que sorte que você teve, né? Porque foi uma condução do seu pai. Sim, por acaso. E mesmo assim, no fim, você acabou gostando. Sim. Não, porque ele falou, assim, lá em casa nunca foi nada imposto. A gente sempre teve muita disciplina, muita regra, mas minha mãe e meu pai ensinou nós três lá em casa, né? Ensinaram nós três. Eu tenho mais duas irmãs. Três mulheres, gente. 3 mulheres. E apesar de todas as peculiaridades da Alice, que eu vou falar também um pouquinho, se a gente tiver oportunidade. Que ela tem muito momento aqui, né? Sim, sim. Eles ensinaram nós três a vivermos para o mundo, a ter o máximo de autonomia e independência que fosse possível. A Alice guardada as devidas, né, proporções, porque ela é dependente 24 horas de alguém. Mas o meu pai sempre, eles nunca impuseram nada, e ele falou assim, ó, se você não gostar da faculdade de Direito... Sugeriu. Você sai, faz o cursinho, aí você vai atrás dos seus sonhos. Porque inicialmente, Tuti, eu queria fazer fonoaudiologia ou terapia ocupacional, porque eu entendia que assim eu poderia ajudar pessoas como a minha irmã Alice. Já tinha como premissa ajudar. Exatamente. Ótimo. Aí, seu pai é formado em Direito? Ele é formado em Direito. Tá, então a sua mãe é assistente social, seu pai em Direito. Os dois. Falou, vai nessa, que é legal. Mas ele não exerce, ele não exerce, ele é corretor de seguros, mas eles deram, porque minha mãe também fez Direito, minha mãe fez Serviço Social e Direito, meu pai fez Direito. Minha mãe seguiu na vida como assistente social do Poder Judiciário por 32 anos e meu pai corretor de seguros. Então, assim, não teria nada a ver com o mundo. Vá no negócio de direito, que é a base, pelo menos, pra alguma coisa. E aí, ali, durante a faculdade, eu me encontrei. Aí eu vi que eu não tinha nada a ver com terapia ocupacional e fonoaudiologia. Que realmente era uma vontade minha de ajudar pessoas como a Alice, que são autistas, ou para se reabilitarem, para terem mais dignidade. Mas daí eu percebi que eu poderia fazer isso no direito. Né? Porque a forma de ajudar os outros na minha profissão também é imensa. Super. E você acha que daí fascinou? Eu gosto quando a gente fala assim, a minha profissão me fascina. Exatamente. Foi na faculdade? Foi. Então, eu ainda terminei a faculdade sem saber que eu ia ser delegada. Não tinha noção. Terminei a faculdade, fui advogada, fiquei advogando por quase 4 anos, mas eu sabia que não era aquilo que eu queria. Então, eu advogava e estudava para concurso. Sim. Passei para escrivã de polícia e investigadora de polícia. Assumi como investigadora de polícia. E fiquei trabalhando por 3 anos como investigadora. Aqui na região de Itapetininga. Gostou? Gostei. Aí fascinou. Aí fascinou. A hora que eu conheci o que a Polícia Civil fazia e o quanto a Polícia Civil podia transformar a vida das pessoas e ajudar as pessoas e a sociedade no modo geral, falei, eu preciso ocupar o cargo de gestão da Polícia Civil, que é o cargo de delegada. Estar ali. Eu quero ser delegada de polícia, eu quero fazer a diferença, porque eu tenho certeza que de alguma forma, com o meu trabalho, eu vou conseguir mudar aquela pequena realidade. E aí eu estudei 2 anos e meio ininterruptamente. Todas as minhas férias, me entreguei. Todas as minhas férias, feriados, antes de trabalhar, na hora do almoço, eu estudava para o concurso de delegado de polícia.
eu quero ser delegada, mas eu vou me entregar nesse estudo. É porque as pessoas às vezes pensam que assim, as coisas estão automáticas, né? Impossível, assim, não dá pra você passar no concurso por sorte. Ah, vou lá prestar pra ver se sou delegado. Você não vai passar, não existe a mínima chance. É um concurso de várias fases. Sim. Então você tem a fase objetiva, que são os testes, a fase escrita, a fase oral, o exame da prova oral. Então assim, Psicológico, psicotécnico, enfim, são inúmeras etapas que realmente é só com muita persistência, muito estudo, disciplina que a gente consegue. Assim, eu não conheço ninguém que passou por acaso. Todo mundo que eu converso muito estudioso. foi muito esforço. Foi muito e você esforço. é muito nova, você passou com menos de 30 anos. Sim, passei com menos de 30 anos. Eu passei como delegada de polícia no estado de Minas Gerais. Aí eu saí, pedi a exoneração do cargo de investigadora e assumi lá em Minas, porque são concursos estaduais. Aí você foi pra lá. Fui pra Minas, fiquei 1 ano lá em Minas como delegada de polícia. E ao mesmo tempo eu passei pra delegada aqui em São Paulo. E aí, assim que eu fui nomeada aqui em São Paulo, aí eu pedi exoneração lá e vim pra cá. Vir pra cá. Ah, você não ia tentar uma transferência? Não dá. Podia. São concursos estaduais, não dá pra pedir transferência. Nem vou me estender muito, mas imagina você chegar numa cidade nova, um estado novo, com uma profissão nova. Como foi isso pra você? Não, foi loucura. Mas assim, aquilo que eu disse, como minha mãe e meu pai já nos criaram pra enfrentar essas situações e a nossa capacidade de se adequar, justamente por conta do histórico da Alice, Sim. é muito maior do que eu percebo que algumas pessoas já da minha idade na época. A gente aprendeu a ter mais resiliência. Exatamente. E mais independência, assim, mais coragem mesmo, de enfrentar os desafios da vida. Isso. Exatamente. Então, eles me deram todo o apoio, todo o suporte. A minha avó também era viva, se orgulhava, assim, de forma máxima em falar que a neta era delegada, que estava lá em Minas Gerais. E aí, quando eu vim pra cá, ela foi na minha cerimônia de posse. Então, assim, foi Já também foi a pra realização. Itapetininga, que é a cidade natal. Não, eu sua. vim pra São Paulo, assumi o concurso estadual aqui, aí a gente fica um tempo na academia de polícia lá em São Paulo. Eu fiquei quase 1 ano por conta da pandemia, fiquei quase 1 ano na academia de polícia. E aí a gente é posto à prova novamente, porque daí a gente tem que fazer uma nova prova lá dentro pra ver qual classificação e qual lugar a gente assume. Nossa, pra saber cidades? Pra saber as cidades do estado. Você nem sabia pra onde você Não, ia. eu poderia ir lá pra divisa de qualquer outro estado. E daí? E aí consegui, surgiu uma vaga em São Miguel Arcanjo. E aí eu vim assumir a cidade de São Miguel Arcanjo e já fiquei lá como titular e também respondendo por Angatuba e fazendo plantão aqui. Então eu trabalhava em 3 cidades. Até ano Já passado. tô na minha região aqui, vou ficar por aqui. E fazia plantões aqui em Itapetininga. Sim. E aí esse ano, agora em fevereiro, eu fui removida para Itapetininga na Delegacia da Mulher. Na Delegacia de Defesa da Mulher. Aí sim, você é delegada da Delegacia da Mulher aqui em Itapetininga. Exatamente. Então, esse ano eu completo 3 anos como delegada de polícia do estado de São Paulo. E agora, definitivamente, em Itapetininga. Definitivamente em Itapetininga. Até que surjam novas oportunidades. A gente não sabe, né? Legal também não falar que as coisas. Tem muita coisa boa que a gente quer que seja pra sempre, mas tem a vida é cheia de oportunidades, né? Por isso que a gente fala, eu estou como titular da Delegacia de Defesa da Mulher. Mas a polícia também é imprevisível, né? Sempre surgem novos desafios, novas necessidades e a gente acaba tendo que mudar de delegacia. Sim. Mas por enquanto estou lá, estou com os meus esforços, com meus esforços todos ali, todos na delegacia. Vou fazer um parênteses só para também servir de aviso para as mulheres. As nossas delegacias das mulheres na região já atendem 24 horas, essa lei que falaram tanto semana passada? Não, as delegacias das mulheres que tem, por exemplo, aqui em Itapetininga, em Sorocaba, a outra mais próxima é Tatuí e Sorocaba. Sim. Certo? Elas funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 às 18. Tá. Ah, mas e feriado, e à noite, Acontece. final de semana? Também continua atendendo, só que não no prédio da Delegacia da Mulher, mas sim no prédio do plantão policial, que é o Polo. E toda cidade tem? Toda cidade tem, você vai ser atendido por 24 horas. Ah, mas eu não consigo ir pra delegacia, eu não quero, eu preciso ir. Não precisa, você pode registrar online o seu boletim de ocorrência de violência doméstica da sua casa, através do seu celular ou do seu computador. Tá? No celular posso fazer isso? No celular você pode fazer isso. Você vai colocar lá no Google Delegacia Eletrônica SP, já vai vir o link da Polícia Civil, você vai procurar violência doméstica, violência contra a mulher, e lá você já registra o seu próprio boletim de ocorrência, que vai ser validado por um delegado de polícia, e você vai receber o seu boletim na sua casa, no seu e-mail,
E aí depois a delegacia da mulher vai tomar conhecimento e vai fazer as investigações. Sim, Tá? não deixa de ser um atendimento também 24 horas. Exatamente. Até porque os boletins de ocorrência online, eles são validados imediatamente por uma equipe de São Paulo. Sim. E aí, muitas vezes, a equipe entra em contato com a vítima durante a madrugada, pelo celular, pelo WhatsApp. Naquele dia. Sim. Sem considerar os atendimentos presenciais que são realizados diuturnamente, ou seja, dia e noite, 24 horas nos polos, que também tem uma sala específica para atendimento das mulheres, se chama Sala Lilás, tá? E lá, se você não quer ser atendido pelo policial que está de plantão, porque ele é homem, alguma coisa assim, você vai ficar aguardando naquela sala e uma equipe especializada vai atender você por videoconferência. Então, a gente tem 3 alternativas. Atendimento presencial, certo? Nas delegacias de polícia. Segunda, sexta-feira, no caso da região. Sexta-feira. A gente tem os boletins de ocorrência eletrônico, que podem ser realizados pelo celular, pelo computador, qualquer momento do seu dia. E a gente tem as salas lilás, que estão localizadas nos polos dos plantões. Então, se a gente for lá no polo do plantão de Itapetininga agora, eu quero ser atendida na sala lilás. O policial civil vai pôr você lá esperando nessa sala, você vai aguardar a chamada de vídeo e vai ser atendido por uma equipe lá de São Paulo especializada em atendimentos de violência doméstica. Júlia, e olha a importância da tecnologia nisso tudo, né? Total. Eu acho que tem uma faixa das pessoas que falam mal da tecnologia, mas a tecnologia mais ajuda. Olha isso, olha quantas pessoas, mulheres podem ser ajudadas, crianças. E isso foi graças à pandemia. Eu falo assim, eu sempre gosto de ver o copo meio cheio. Eu sempre falo isso. Então, assim, a pandemia trouxe muitas tristezas pra gente. Sim. Mas trouxe um desenvolvimento tecnológico e uma coisa que a gente já tinha que ter feito há muito tempo. Então, a Polícia Civil se modernizou na pandemia em 2 anos, o que não fez em 20 de modernidade. Isso é um ganho pra segurança, né? Porque é importante falar que não só a violência doméstica pode ser registrada online, mas vários outros crimes. Furto de veículo, lesão corporal, ameaça, vários outros crimes podem ser registrados de forma online. Você não precisa ir até a delegacia. E dá para fazer tudo na hora e tem um registro lá na hora de um delegado. Exatamente. Isso é fantástico. A tecnologia é incrível. Ajudando. E os atendimentos por videoconferência também, que era uma coisa que quando ia se imaginar. Então, graças à pandemia, o Fórum, Ministério Público, Polícia, todos estão se modernizando. Economiza recurso, economiza tempo e acelera as investigações e o resultado para a população. Acelerando, né? Porque tudo a gente acha que é tudo muito devagar e a tecnologia e não ajuda. dá nada, exatamente. Você tem uma facilidade com informações, sua facilidade com comunicação eu já tinha percebido, mas você tem muita facilidade com informações, você não parou de estudar, né? Não parei. Eu percebo que você faz curso o tempo inteiro, você está atrás de informação o tempo inteiro. O seu trabalho exige muito isso, né, Júlia? Exige. É que assim, eu tenho muito pra mim que eu não estou aqui a passeio. Eu não estou de férias aqui. Eu estou aqui para trabalhar. Você escolheu, né? Exatamente. Então eu falar que eu tô a passeio com um cenário colorido desse ainda vá. Agora você... Mas mesmo assim, você trabalha também... Com verdade. É verdade, verdade. Então eu não estou a passeio. Então eu sempre preciso ser, né? Tenho como meta ser melhor do que ontem. Sim. Tá? Então hoje eu sou minha melhor versão. Erro muito ainda, né? Tenho que melhorar muito, aparar muitas arestas, mas eu tento sempre me instruir de alguma forma, porque senão a gente também não se sensibiliza mais com determinadas coisas. Sim. A gente fica, né, com essa falta de empatia que a gente precisa e só o conhecimento traz isso pra gente. A referência é o conhecimento. Exatamente. Tudo que a gente pode ajudar as outras pessoas é com informação. Exatamente. Assim, eu tenho em casa a minha irmã, que é autista, nível 3 de suporte. O que é autista nível 3? Aliás, essa conversa, nesse momento que vocês estão assistindo, ela é importantíssima pra gente, porque é em abril. Exatamente. A Júlia, ela percebeu que eu fiquei passada com ela, boba, fã dela. Ela falou, mas eu quero ir no seu podcast em abril, porque é importante pra gente falar da conscientização do autismo. Exatamente. Agora vamos entrar no autismo, que a Alice coroa essa nossa conversa. Exatamente. As pessoas vão ver as fotos da Alice. Sim. E isso para você já é de vivência de anos. O autismo hoje em dia é muito falado, muito mais esclarecido. Eu acho que ainda a gente está engatinhando muita coisa. Sim. Mas
isso já faz parte da sua vida. Já faz parte há quantos 28 anos. Há 28 anos. Desde que a Alice nasceu. Desde que quase você se conhece por gente. Exatamente. Né? Exatamente. E já tinha o nome autismo? Então, Alice, há 28 anos, não se falava muito em autismo. Era uma coisa assim que ia ser diagnosticado muito tardiamente. Tanto que a minha mãe começou a perceber que a Alice era diferente das demais filhas, porque a Alice era mais nova. A minha mãe começou a perceber algumas coisas com 11 meses, 1 ano. Minha mãe falou, tem alguma coisa diferente. E começou a pesquisar. Então levava em médico, pediatra. Ah, não, é normal, cada criança tem seu tempo. Isso. Ah, não, é só um atraso de fala. Ah, não, ela vai desenvolver, e etc. Aí levou E em se falasse psicólogo. autismo há quase 30 anos atrás, a gente imaginava aquela criança que não tinha quase nenhum movimento e que tinha aquele balanço, lembra? Exatamente, são os movimentos estereotipados, que realmente faz parte. Que do era quadro. naquela época. Ok, tá tudo Exatamente. bem. Mas não era tão estudado, não era tão falado. Tinha muito preconceito. Ainda culpabilizavam mães pelos filhos serem autistas. Eram umas coisas assim que não dá nem pra imaginar. E aí a minha mãe começou a pesquisar, o meu pai vai e procura médico em Itapetininga, não diagnosticava, e minha mãe tinha certeza que era Vamos diferente. buscar que eu conheço o filho. Aí foi pra Sorocaba, foi pra São Paulo. Resumindo, o diagnóstico mesmo com o CID só veio com 7 anos. 7 anos. Com 7 anos. A sua mãe e seu pai procuraram, pesquisaram e foram Por 7 atrás. anos até conseguir o diagnóstico. Nossa. E aí, mas Daí, mesmo sim, assim, autismo. autismo. Tá. Mas mesmo assim, durante esse período ainda sem diagnóstico, a Alice já fazia terapia ocupacional, fono, psicóloga, tudo que estava ao nosso alcance, Sim. né? E aí, pra mim, não teve essa passagem, Alice é autista. Você tem uma irmã atípica. O que é ser atípico? É que se desenvolve de forma diferente da maioria das pessoas, que são consideradas típicas. Então, tem o desenvolvimento típico, que é o que se espera de uma criança, com aqueles marcos das idades, e tem o desenvolvimento atípico, que é diferenciado. Que são com autismo, com vários outros tipos de deficiência. Né? A deficiência visual, a pessoa também intelectual, exatamente. E aí a gente começou, eu não tive esse marco, esse baque. Minha irmã é autista. Vamos conversar? Vamos diagnosticar aqui em família. Já era uma vivência, né? Com a minha mãe e com o meu pai, com certeza teve esse baque. Sim. E aí, eu falo aí com todas as famílias de autistas, que é muito comum a gente vivenciar o luto dentro da casa quando se descobre, quando vem o diagnóstico. Porque muitos pais, muitas mães, muitos avós, muitos familiares em torno não querem aceitar que aquele ente familiar é diferente dos demais, que vai precisar de um tratamento, de uma condução diferenciada, e que todas aquelas expectativas que você tinha em relação àquele serzinho vão ter que ser mudadas. E mudar a expectativa para um filho é muito complicado. Eu não tenho filho, mas eu vi o que minha mãe e meu pai passaram. Eu acho que quando você realiza o sonho de ser mãe, pai, você tem um linear, né? E de repente, quando muda um pouco esse trajeto, como várias outras coisas, viu, Júlia? Eu vou falar aqui sobre o autismo, deficiência, seja lá ela qual for, sexualidade, muitas coisas que eu acho que a gente pensa assim, eu acho que a zona de conforto a gente cria pro filho, para ele não sofrer, para dar tudo certo. Então, eu acho que você falou de uma abordagem muito importante para falar para as famílias que tem um momento do luto, porque aí você enterra todas as expectativas que você tinha em relação àquele filho para você criar novas. Sim. Porque o amor vai ser o mesmo, o filho tá ali do mesmo jeito, e a gente nunca vai ter o controle de o que o nosso filho vai querer ser, vai querer fazer, quais as escolhas eles vão fazer. Exatamente. Então, aí, realmente, teve isso na minha família, foi muito difícil. Isso, eu tô falando há 20 anos. Há 20 anos atrás. Então, é muito complicado. E aí, só que pra mim e pra minha irmã, pra Luísa, foi natural. A gente tem que adaptar as coisas pra Alice, adaptar a rotina de casa, cuidar dela também de uma forma diferenciada, porque eu não tava só cuidando da minha irmã mais nova. Na minha cabeça, sim. Mas eu tava cuidando de isso que estava apresentado para você, porque a gente também tem o cuidado com a irmã mais nova, né? Exatamente. Então eu fui conduzindo isso pra mim de uma forma muito natural. Só que passou a ser prioridade na minha vida, de alguma forma, ajudar mais pessoas. Porque eu sabia que as instruções e as condições que a gente tinha como família, muita gente não tinha. Quando a gente toma conhecimento com a outra realidade, você
até hoje, Tuti, a gente vê pais e mães de autistas que não sabem os direitos básicos e os filhos estão quase enjaulados dentro da casa, justamente por falta de conhecimento, falta de informação e falta realmente de política pública, falta de respeito dos convênios médicos, dos médicos psiquiatras, da falta de sensibilidade, empatia e toda uma estrutura que as pessoas com algum tipo de deficiência precisam. E você cresceu com isso durante 20 anos. Então, aquela menina da faculdade de Direito, de repente, tinha uma bandeira. Exatamente. Eu quero ajudar as pessoas a terem mais informações. Nisso também, a gente falou de estudar como delegada, nisso também a gente tem que falar aqui que quanto mais você aprende sobre o autismo, deficiência, os direitos e tudo mais, melhor vai ser a estrutura na casa. Sim. Você pode trazer isso. E ainda assim, eu admito que a gente passou por muitas coisas Tristes, difíceis, e faltou também da gente esforço, talvez, ou, sei lá, capacidade de ir mais atrás, porque cansa, às vezes cansa a gente, todo momento, a gente tem que exigir direitos, a gente cansa. Então, assim, todo momento ter que brigar com o plano de saúde. Todo momento precisar quase fazer um barraco para ser atendido da forma como deve, entendeu? Como a lei determina. Todo momento você tem que exigir alguma coisa. A gente cansa. Então, muitas vezes a gente fala, ai, deixa pra lá. Então, assim, a gente já passou por episódios durante a vida com a Alice de preconceito, de má interpretação, sabe? De grosserias, de coisas que a gente não deseja pra ninguém e que realmente eu combato. Assim, já teve coisas de exclusão da Alice de festinha de escola na época. Então, aí, por isso que minha mãe também começou... Isso é muito triste. É muito triste. E acontece. Triste. E acontece. E não acontece só com autistas. Acontece com todas as... pessoas diferenciadas de alguma forma. Quando sai do típico. Exatamente. A inclusão não é só para quem está decretado de quem precisa da exclusão. Exatamente. É para tudo. Quanto mais a gente fizer e educar as pessoas, os filhos, no meu caso, que já tenho, quanto mais coletivo, mais inclusivo, empático. Exatamente. Porque nunca que uma criança vai nascer preconceituosa. Ela é ensinada a ser assim. Ou o contrário. Ela é ensinada a ser agregadora. Exatamente. Não é? Exatamente. Por isso que eu falo, quando a inclusão, a gente fala de inclusão, a gente fala daqui para cá e de lá para cá. Sim. A gente precisa ter a gente acha que é só, uma vez, há muito tempo atrás, eu comecei a ter uma pessoa na rádio deficiente visual. Uhum. E ele me ensinou muito sobre inclusão. E eu acho que eu tenho responsabilidade como comunicadora. E ele me fez perceber que não sou só eu que tenho que fazer uma atitude para ter inclusão. Ele também. Sim. Então, a inclusão nada mais é do que uma troca. Com né? certeza. Então, você cresceu com isso, que é uma palavra que hoje falam tanto da inclusão. Exatamente. E realmente é difícil a gente conseguir fazer isso. A inclusão dos autistas, especialmente, que eu falo com mais propriedade de causa, porque eu vivo isso há 28 anos. Realmente é difícil justamente porque você tem que exigir todos os dias de alguma forma. E assim, as pessoas não compreendem, as pessoas não fazem questão muitas vezes. Isso vem mudando, sabe, Tuti? Isso eu acho vem que mudando. Tinha mais... Com a disseminação de informação, eu publico nas minhas redes sociais algumas coisas do meu dia a dia com a Alice. Uhum. Publico coisas legais e publico coisas difíceis que a gente passa até hoje com ela. Ela é uma autista adulta, severa. Sim. O que significa isso? Você falou do nível 3. Quantos níveis são? São 3 níveis de suporte. Tem o nível 1, 2 e 3. Nível 1 seria o autismo leve, que tem algumas limitações de interação social, ou de alguns comportamentos estereotipados, ou alguma ainda dificuldade intelectual em algum nível. Tá. O moderado, nível 2, e o severo, nível 3, que tem bastante comprometimento nas 3 áreas de interação social, da intelectualidade e de locomoção, não é independente. Sim. O nível 1, com bastante terapia, com os procedimentos adequados, consegue uma autonomia, uma independência excelente. Ah, consegue hoje em dia com um monte de informação, então... De tratamentos, né? Que a gente tem que falar muito essa questão dos tratamentos especializados. Já o nível 3 de suporte, ele, por mais que ele receba todo o tratamento idealizado, que no Brasil é quase impossível de se praticar, porque para um autista
as terapias são necessárias de forma intensiva, ou seja, 8 horas de terapia diária. Você já imaginou? Nossa. Quem consegue pagar 8 horas de terapia diária especializada? Exatamente. Não Hoje em existe. dia, como que vai fazer isso? As terapias são de 30 minutos, uma vez na semana. É. Não existe isso. Então, os autistas nível 3 de suporte são considerados autistas severos, que dependem 24 horas de cuidados. Certo? Sim. E a Alice é nível 3 de suporte. Ela é não verbal, ou seja, ela não fala também. Ela escuta, ela emite som, entende muito bem quando ela quer as coisas. Quando ela quer, eu acho ótimo. Exatamente, quando é do interesse dela, mas ela depende 24 horas de cuidado. Então, nas minhas redes sociais, eu compartilho algumas coisas do dia a dia de uma autista severa adulta, que assim, é desconhecido da maior parte da população. Com toda certeza. Porque é uma deficiência que a gente fala, é uma condição invisível. Porque se você, agora, você vendo a Alice, você reconhece que ela é diferente. Tá. Mas quando ela era criança, não dava pra notar. Porque a gente fala assim, o autismo é uma condição invisível. É diferente de uma deficiência física, que pra você conseguir incluir... Enxergou, viu? Você enxerga, você coloca uma rampa de acesso, Sim. e você já tá possibilitando a inclusão. O autismo não. Porque o autismo você não vê. Você não enxerga. E cada um precisa de um tipo de rampa de acesso. Exatamente. Né? Exatamente. Aí por isso que é a maior dificuldade. A maior Para as dificuldade. outras pessoas também. E quem tá de fora, vou falar eu no caso, Sim, que eu me sim. vejo como a serviço dessas pessoas, Sim. a gente também tem que tirar as dúvidas. Não tem problema perguntar, né, Júlia? Exatamente, Isso eu acho que exatamente. é isso que eu falo, que é a troca. Sim. Né? Pergunta pra pessoa, pergunta pra quem tá junto. Ali, você não vai estar sozinha na rua? Então Não, pergunta, como que eu posso ser o melhor pra vocês? Sim, Né? sim. Eu acho que isso... Acolher as famílias, né, que tenham esse tipo de peculiaridade dentro de casa. A gente precisa de acolhimento também, de aceitação, de entender que realmente é difícil. Muitas coisas eu deixei de fazer, não, tem que ficar com a Alice. Então, Sim. essa compreensão com os familiares, porque sempre vai ter que ter alguém cuidando da Alice. Ou de algum tipo, né, de pessoa que tem alguma deficiência, né? Então, assim, esse acolhimento. Primeira coisa, eu acho que é o acolhimento, a primeira Sim, etapa. A sim. segunda é a instrução. Você ser um ser humano mais empático com qualquer um que cruze o seu caminho. E isso, a gente tem que incluir os autistas também, as famílias de autistas. Hoje em dia, a gente teve a entrevista aqui com a PAI e a gente Sim. falou sobre isso. Aumentou muito a ala de autismo. O diagnóstico Sim. aumentou muito, porque agora também os profissionais estão mais capacitados. Sim, já sabe o nome. Já sabe o nome, já sabe todos os conjuntos de sintomas que possibilitam esse diagnóstico. Porque, assim, o autismo é considerado pela medicina transtorno do espectro autista. O que é o espectro? Espectro é um grau, como se fosse um arco-íris, Tá. certo? Tem inúmeras cores. E um autista, ele pode ser dessa cor ou lá da outra. Então tem um ramo diferenciado. Um autista nunca é igual ao outro. Ele é um espectro. Por isso que Aí. cada um é diferente do outro. E cada um precisa de um suporte, de um tratamento Diferente. diferenciado. Hoje E aí- a Alice vai na PAI? Vai na PAI. Ela gosta? Graças a Deus. Vai E na ela PAI. gosta? Gosta. Ai, gente, e Ela- eles gostam disso, eles vivem muito Sim. bem ali, né? Sim, a PAI não foi criada para atender autistas. Sim, mas se adaptou, né? Sim. Né? Com o aumento do número de diagnósticos. É assim, mas aumentou o número de diagnósticos ou de autistas? Não sei. A ciência fala que futuramente uma em cada 36 pessoas serão consideradas autistas. Mas Que já é uma coisa que está progredindo, porque é uma questão genética também. você imagina quantas pessoas nos séculos Exatamente. passados, né? Exatamente. Eu tive até uma dúvida, uma vez quando eu estava na exposição do Van Gogh, eu falei, imagine quantos gênios não foram até Tenham confundidos. algum grau aí, né? Algum nível de suporte de autista. Que ali não teve Exatamente. nome há Não vai séculos ter. atrás, Sim. mas agora tem nome. Sim. Eu nem acho que tem muita coisa, eu acho que geneticamente a gente está modificando. Sim. Mas tem muita coisa que hoje tem nome. Exato. E o Né? que eu vi uma coisa muito interessante no Instagram de uma mãe de autista, ela falou assim: o autismo nada mais é do que uma variação do ser humano. É uma variante do A ser gente humano. a gente é mutante. Exatamente, é uma variação. E isso realmente vem crescendo e a sociedade vem sendo obrigada de diversas formas a incluir os autistas e se adaptar para dar maior bem-estar e dignidade para os autistas e Hoje- para as famílias de E autistas. hoje em dia né? você consegue
não misturar o seu sentimento. Tem horas que você se revolta ainda e você consegue manter, mesmo você sendo delegada e mexendo com tantas emoções das pessoas. Quando é com a Alice, você fala, eu tenho que respirar fundo. Hoje em dia é mais fácil isso pra você, por causa do seu trabalho? Eu acho que eu serei uma eterna inconformada, indignada com certas coisas. Que talvez eu não vá ver mudar enquanto, né? Até eu viver, eu não sei quanto tempo eu tenho, mas eu acho que eu vou demorar ainda muito pra ver mudanças que eu imagino serem ideais. O ser humano tem que aprender muito ainda, não tem? Tem que aprender muito, tem que aprender muito. Mas assim, óbvio que quando é relacionado a Alice, a gente tem aquele sentimento a mais, que nos, muito envolvido. Muito envolvido. Mas eu tento ser o mais técnica possível, porque eu sei que senão a gente não vai conseguir chegar no objetivo que a gente tem que atingir. Exatamente, você falou um ponto importante, porque você que tem domínio da experiência e domínio da informação, tem que agir com a razão para poder ajudar o processo. Porque senão a gente perde o processo, porque daí ninguém realmente vai querer ouvir. Só que tem vezes, Tuti, que realmente a gente tem que ser mais incisiva, sim, tem que exigir de forma mais incisiva, sim, porque senão não escutam a gente. Assim, plano de saúde até tá hoje, negando. até você hoje é autoridade de polícia. Até hoje. Se plano de saúde tá negando, tem plano de saúde que eu conheço amigos, pais de autistas também, instruídos, delegados, advogados. O plano de saúde fala, não, a terapia é só 8 horas por mês. Uhum. E o laudo médico fala que aquela criança precisa de 20 horas de terapia por semana. Nossa, que diferença. E aí o plano de saúde nega. Então, o que o pai tem que fazer, a mãe? Tem que entrar com ação contra o plano de saúde para exigir que atenda o que o médico, o psiquiatra orientou e prescreveu. Então, assim, e quem não tem plano de saúde? Aí tem que brigar com o SUS, tem que brigar com o município, com o Estado, com a União, entrando com ações específicas pela Defensoria Pública. E hoje em dia tem algum grupo que se ajuda? Olha, tipo assim, eu entro no Google, coloco lá alguma coisa para te ajudar. Vai encontrar várias associações de pais de autistas que acabam se unindo nesse objetivo, nesse propósito em comum, tá? Mas assim, por isso que é importante a gente se instruir. Porque muitas vezes é só você que vai poder fazer. Ninguém vai fazer por você. Numa situação que você tá na rua, em algum estabelecimento, alguma coisa, é só você que vai ter. Só que você vai poder agir. conseguir reagir, né, a determinados preconceitos, discriminações, a questão de matrícula em escola, né, particular. Não pode negar a matrícula para um autista. Tipo assim, a gente não atende. Não pode discriminar. E não pode também, de forma indireta, fazer o pai tirar o aluno dali, entendeu? E aí os pais têm que se instruir, têm que ter realmente uma força descomunal, porque ele vai ter que aprender a falar e a lutar por ele e pelo filho dele. Então ele vai ter que acostumar. É tão importante, né? Exatamente. Ô, Júlia, a Alice, ela, a gente falou de personagens, a Leomira, as pessoas vão ver as fotos daqui a pouco, eu vou mostrar mais. Mas a Alice é super importante para esse momento profissional de sua vida. Sim. É a luz, com certeza. É a luz colorida da vida. É mesmo. Para poder trazer essas questões, né? A Alice, na verdade, eu falo assim que ela me transformou também, né? Porque essa empatia que eu tenho, essas coisas que eu vou desenvolvendo no âmbito social, se deve muito a Alice, óbvio. Sim. Não tenho como ela falar. Transformou o coração da sua irmã, da sua outra irmã também, Sim, né? E da minha mãe, e do meu pai, e da minha avó. Porque assim, quem quis aproveitar a transformação, aproveitou e está aproveitando. Né? Porque a partir do momento que a gente tem um ser que precisa de mais proteção dentro de casa e que você precisa proteger, defender, cuidar mais do que qualquer outro, realmente você olha para a dor do outro de forma diferente, Tuti. Não tem como você olhar só da sua casa. Não tem como você olhar só da sua casa, porque enquanto alguém estiver sofrendo, a gente vai sofrer. Exato. O mundo é assim. Porque o mundo é desse jeito. Exatamente. Quantas coisas a gente gostaria de mudar. E me veio uma coisa tão rápida aqui na cabeça. Falei, com tudo isso, que bom que ela é delegada. Nossa, Júlia, que coisa! Eu conheci você através de um outro assunto, que era os animais. Sim. Que é outra coisa. Que é outra coisa. Tão difícil, tão sofrida, com tão pouco valorização, porque as pessoas ainda têm uma comparação. Prefere os animais do que as pessoas, defende os animais e cadê as pessoas? E você também é super engajada nisso, né? Até porque uma causa não exclui a outra. É o que eu canso de falar. O amor nunca vai excluir, Quando né? me vem com essa frase mais ignorante e egoísta possível, Exatamente. Eu falo assim, uma causa não exclui a outra. E pode ter certeza, quem ajuda um animal de rua
que tá ali fedorento, machucado, maltratado, vai ajudar pessoas, ajuda pessoas de diversas outras formas. E o ruim, eu acho também. Se uma pessoa faz mal para um animal, fique atento. Exatamente. Porque tem alguma coisa errada. Eu vejo Criminal Minds, eu não tô na delegacia com você. Mas tem uma série que é super assim de investigação. E daí eles começam a investigar. Fazem o link. Fazem o link da infância e tal. Ah, tem alguma criança na época de não sei o que matava animais. E eu sempre tive isso e não dá pra gente separar. Não dá. O ser humano é único. Se ele é mal com o animal, ele vai ser mal com qualquer outro ser indefeso que esteja à frente dele. Você tá paquerando alguém, vê a pessoa ajudando um animalzinho na rua e fala, opa! Você já vê de forma diferenciada. Você já vê de forma diferenciada. E existe realmente uma teoria que chama teoria do link, que faz esse link entre a violência animal e a violência contra a pessoa. São teorias também, isso é aplicado no FBI. Sim, realmente. Que eu estou super inteirada quando eu prestar minha prova lá. Exatamente. Os americanos, eles têm isso muito, eles têm catalogados casos de criminosos, psicopatas, de diversos crimes violentos contra pessoas, quando crianças, eles, assim, 99% eles cometiam crueldade contra animais de diferentes formas. Então não são dois departamentos, nem no mal, nem no bom. O amor não quer dizer uma coisa anula a outra, nem a parte ruim. Mas hoje em dia a gente tem leis. A lei é muito bonita, você é formado nisso. Sim. Mas a gente não vê as pessoas serem realmente penalizadas por isso, né? A gente tá começando a mudar agora, tá? Graças a Deus. Tá começando a mudar. Isso que é importante falar. Mas o BO não dá nada, o boletim de ocorrência não dá nada. É o que eu falo. O boletim de ocorrência não é uma folha de papel de pão que você faz e rasga e não vai dar nada. É óbvio que dá. Tem que documentar. Você tá sendo registrado, formalizado num sistema estadual da polícia, um sistema criminal, que vai virar um inquérito policial, depois vai virar um processo criminal. Você pode até ser absolvido, pode até ser arquivado. Tá lá. Mas vai ficar registrado na sua folha de antecedentes que você já respondeu, você já foi investigado por maus tratos aos animais, por violência doméstica. Isso vai ficar registrado. Júlia, como é importante o BO, não? Muito importante. As pessoas não dão esse valor, porque acho que pensam isso mesmo, não né? vai dar nada. Gente, se não desse nada, a gente não teria mudanças legislativas para atender justamente o aumento de número de maus tratos aos animais. Porque essa mudança só veio pela comoção social da população de não suportar, não tolerar mais os maus tratos a cães, gatos e qualquer outro animal, porque todos têm capacidade de sentir dor. Certo? Sim. E aí, com o aumento do número de registros de ocorrência, de acionamentos da polícia militar, desses casos divulgados nas mídias, aí que mudaram a lei de crimes ambientais para aumentar a pena de maus tratos de cães e gatos. Infelizmente, fizeram aí uma diferença entre espécies de animais, embora todos sofram da mesma forma. Sim, mas tem uma lei. Para a lei ter sido aprovada no Congresso Nacional, considerando a bancada ruralista, eles falaram, não, então tá bom, vamos colocar um tratamento mais rigoroso para quem maltrata cão e gato, que é uma pena de reclusão de 2 a 5 anos, ou seja, se a pessoa for pega em flagrante, ou seja, cometendo aquele crime, ele vai ficar preso e vai pelo menos passar um dia na cadeia. Sim. Mas em relação a galinha, cavalo, boi, realmente ainda continua uma pena muito ínfima. Mas a gente ainda tá engatinhando, mas é crime. É crime também. E a gente Sua mãe chegou pra você um dia e falou assim, você já se meteu em tanta coisa, Júlia? Você já é delegada, já quer não sei o quê, já é animal, agora é o autismo falando e tal. Você é muito envolvida. Você é muito envolvida e você tá o tempo inteiro conectada com todas essas informações. Sim, meu pai e minha mãe já desistiram, eles só apoiam. Eles só apoiam, já ajudam a resgatar animal, eles já ajudam. Já tem que ir, na delegacia, é plantão, eles já entregaram. Tipo assim, pai, abre o portão, ai meu Deus, já sei o que vai trazer a Júlia hoje. Vai ser. Mas assim, meu pai já resgatou animal, minha mãe já resgatou animal, a Luísa já resgatou animal. E a Alice adora os nossos resgatados lá. Então. Eu sempre posto ela com a Elsa, minha cachorra amarelona vira-lata, e ela sempre fazendo carinho na Elsa. É o único animal lá de casa que ela tem mais essa conexão.
Porque com a outra que cachorrinha ela não linda. liga tanto, pros gatos ela não liga, mas pra Elsa ela tem uma relação. Então isso foi bom até pra Alice. Pra Alice. Os animais Exatamente. também são importantes para esses Exatamente, desenvolvimentos. muito, demais. Ai, gente, olha, é tanta coisa quando a gente fala. Essa conversa para mim era tão importante para eu poder passar aí um pouco da Júlia também Sim, nisso tudo, porque sim. a delegacia te coloca numa situação de extrema autoridade. É importante isso. Mas de repente a gente começa a ver todas as origens. Isso é muito importante para as Sim. pessoas saberem. São pessoas, são envolvidas. Aquele momento que eu estava ali, acho que eu fiquei meia hora conversando com você, Sim. e eu vi o envolvimento das pessoas também vindo conversar. É muito humano. As pessoas têm que entender que as pessoas estão ali na delegacia com coisas duras, frias, difíceis, mas que elas estão fazendo todo o esforço para ser mais humana. Exatamente. Né? Embora nossos recursos humanos, materiais na Polícia Civil sejam muito limitados, a gente merecia mais valorização, mais policiais civis, melhores condições de delegacia. Sim. Mas pode ter certeza que a gente faz o melhor que a gente pode de forma, assim, descomunal. Porque a gente trabalha de noite, de dia, feriado, final de semana. Então, a gente tá trabalhando todo momento. E agora eu fico pensando assim, o seu celular é acessado, por exemplo, as pessoas podem mandar direct para você a qualquer momento. Mano, eu não dou conta de De responder. tudo. Não dou porque conta. pode ter esse acesso. Exatamente. Por isso que eu sempre tento fazer, né, falar coisas gerais. Por exemplo, como que denuncia maus tratos aos animais? Eu falo, por favor, denunciem, registrem a ocorrência, tirem foto, filmem, pegue o nome de testemunha. Se você tá vendo um cara chutar o cachorro, intervenha, Filma. grite, O celular tá o filma. tempo inteiro na mão. Exatamente, mas eu tento encorajar as pessoas de forma geral a fazerem o que elas podem dentro das condições que elas têm Sim. e também formalizarem determinadas coisas, porque senão a gente não consegue agir. Então não adianta você fazer uma denúncia pra mim, porque tem um cachorrinho passando fome não sei na onde, viu? A mesma coisa que eu posso fazer, você também pode. Porque tem que estar documentado. Não espere que a gente seja herói e que a gente vá salvar tudo e todos. A gente não vai. Então, assim, eu também tento passar para as pessoas que o que eu faço como Júlia mesmo, cidadã, Sim, comum, cidadã. você também pode fazer. Exatamente. Então, assim, o animal está sendo agredido naquele momento. Se você tem condições ali de gritar com o agressor, falar, eu tô filmando, eu vou chamar a polícia, intervenha, faça isso, filme, para que você ajude o animal de alguma forma. Não tem condições, você tá com medo, filme, tire foto e vá registrar a ocorrência. Ajude também as pessoas a ajudarem. Vale isso daqui, falar várias vezes. Eu quero que a gente coloque isso muito. Faça um boletim de ocorrência. Uma vez, há muitos anos atrás, eu liguei para um policial muito amigo nosso e falei, as pessoas estão reclamando que no bairro X não passa viatura, que tem acontecido muitos casos de furto e tal, não sei o quê. Ele fez, Tuti, eu não tenho um boletim de ocorrência sobre furto. As pessoas não estão fazendo. Precisa registrar. E você está falando desde os maus tratos aos animais. Violência doméstica, furto, qualquer outro tipo de Violência crime. doméstica também já foi-se o tempo de briga de marido e mulher, não se mete a colher. Foi-se o tempo. É isso que eu falei. Mete o garfo, mete a faca, mete tudo. A gente tem que se meter sim. Tanto que tem lei obrigando condomínios a notificarem a polícia civil caso seja constatado briga de casal, que você veja, que você note que a mulher tá apanhando lá. Porque era muito comum a mulher ser espancada e todo mundo ficar quieto. Então a gente não pode mais tolerar esse tipo de coisa. E como que a gente vai combater isso e prevenir isso? Primeiro, divulgando informação, conscientizando a população dos instrumentos que a Polícia Civil, que a Polícia Militar, que a Guarda Municipal fornece para que isso seja modificado e também registrando ocorrências, porque a gente tem que fomentar as estatísticas do Estado, para o governador entender que realmente tem que investir em segurança pública, que tem que realmente pôr mais policial militar na rua, entendeu? Porque senão a gente não consegue. Itapetininga tem muitos exatamente, para o prefeito, para os vereadores nesse boletim eletrônico eu consigo mandar foto, vídeo também? Consegue também. Consegue também. E se tiver alguma dificuldade, você registra a ocorrência, vai ver a delegacia que foi e vai no dia útil levar a mídia, a foto, manda por e-mail, pede para a delegacia, porque geralmente já se admite, tá? Na delegacia da mulher, eu já fiz no WhatsApp oficial lá,
para comunicação e intimação através de WhatsApp, porque tem muita gente que não atende o telefone. Aí a gente intima por WhatsApp oficial e pede para que as vítimas, então você mande foto, mande print do que você está falando, Sim. exclusivamente para isso. Porque canais de denúncia, aí a gente tem que usar os oficiais, que é o Disque 180, certo? Que isso é super importante. Qualquer pessoa vendo uma violência contra criança, adolescente, mulher, idoso, Disca 180, se não quer se identificar, pode fazer uma denúncia totalmente anônima e isso vai chegar para as delegacias apurarem, tá? Disque 180. Se você Sempre. está envolvido em alguma coisa, se você é a vítima, é importante que você vá para a delegacia registrar a ocorrência, porque senão tem coisas que não vão poder ser registradas sem a presença da vítima. Se a pessoa é envolvida. Se a pessoa eu é quero envolvida. denunciar. Se é vizinho que tá vendo que o animal apanha sempre, que a mulher tá apanhando, que a criança tá sendo maltratada, diz que 180 para a questão das pessoas e para a questão dos animais, filme, fotografe, coloque no canal da UIPA, mas registre a ocorrência. Por quê? Eu tenho que falar que a UIPA não é a salvadora da pátria. Não é a polícia UIPA, geral de a resolver. UIPA, ela é formada por voluntários que têm recursos materiais extremamente limitados, Sempre com doações. sempre com doações, e a gente não tem ajuda suficiente da população. A Fernanda falou pra mim que aqui em Itapetininga só tem, por mês, de colaboradores mensais, apenas 81 pessoas. E podia Você já aumentar imaginou? muito mais. Itapetininga tem 170 mil habitantes, Tuti. São Só tem 81. 81 pessoas por E mês. daí, na hora de falar alguma coisa dos animais, quer ligar na UIPA, Porque- quer levar lá. Quer levar lá ou falar, o IPA não faz nada, gente. Como a UIPA não faz nada, vocês já viram que tem 300 animais abrigados lá, que eles resgataram, que não apareceu do nada lá. Sim. É trabalho deles. Eu tenho 7 animais no meu canil. Eu já tenho maior trabalho pra manter, pra limpar. Você já pensou 300? E dinheiro também, E dinheiro. né? Como que a gente pode cobrar sem fazer a sua própria parte? Por isso que eu falo, não vamos terceirizar o ato de solidariedade. A gente não pode terceirizar. Porque as pessoas têm é muito comum, tira foto e fala, o cachorro tá atropelado ali na rodovia. Mas não para, não ajuda, não resgata, porque é a mesma coisa. Ou é assim, eu quero muito ajudar, pra onde eu ligo? Exatamente. Ai, Júlia do céu, isso que é difícil, né? É muito complicado. Ai, gente. A gente não pode terceirizar esse ato de solidariedade. A gente pode fazer dentro das nossas condições. Eu não posso ficar com o animal, mas então você liga para o IPA e fala assim, mas eu pago, já deixo pago o veterinário, eu deixo pago a ração, tem como alguém... Porque você tem que dar alguma contraprestação. Não adianta Isso só faz pedir parte da comunidade. da comunidade. Não porque- é? Mas por que eu que tenho que pagar, gente? Exatamente. Faz parte do mundo, da vivência, da comunidade, da vivência com as pessoas. Não vai fazer o quê? adianta. E não adianta achar que a prefeitura tem que resolver tudo também. Também não vai. Não vai, porque o recurso também é limitado. Cada um na sociedade tem que fazer o seu papel. Não adianta querer só que a prefeitura faça. Óbvio que tem coisa que a gente tem que exigir da prefeitura. Sim. Mas tem coisa que você tem que fazer também. Proteger o Você meio faz ambiente. parte disso. Proteger o meio ambiente, proteger os animais, é dever de todos. É. Isso não é individual, não é só da prefeitura. De um tempo pra cá eu tenho percebido, e a sua profissão acho que deixa isso mais claro, as pessoas fogem das responsabilidades. Foge, não querem trabalho, porque ajudar dá trabalho, Tuti. Exatamente, pagar uma Ajudar- conta, pagar, Ajudar né? dá gasto, dá trabalho, você tem que demanda tempo. Realmente, dá trabalho, não é Sim. fácil. Mas Por isso como que que você vai se isolar e falar, não vou ajudar mais nada, Como vou que ficar você isolado? quer um mundo melhor se você não faz parte da mudança? Se você não faz Exatamente. parte desse movimento mais empático, né? De disseminar mais o bem. Por isso que eu falo, o mal só faz barulho porque tem gente do bem que se silencia. E é mais fácil a gente ver gente do bem se silenciando. Exatamente. Isso que é o mais triste, eu acho que é a responsabilidade de todos. A gente pode falar assim, seria muito mais perfeito se a UIPA tivesse espaço e dinheiro para 2.000 animais. Mas não vai ter fim. 2000 sempre vai ser insuficiente. Não vai ter fim. Não vai ter fim. Porque Daí a a gente- nossa responsabilidade é hoje. Exatamente. Porque a gente precisa conscientizar a população de que tem que castrar seus animais. Porque você não castrando, você vai ajudar no aumento de números de animais abandonados, no aumento de casos de maus tratos, porque Sim. animal abandonado é mais maus maus tratos tratos. na rua. É. Você tem que conscientizar que a opção de comprar animal já teria que ser exterminada, porque você está objetificando o animal, você tá sustentando pessoas que fazem de forma errada a criação de animais nos canis de fundo de quintal. E assim, e que a opção de adotar sempre vai existir, porque sempre Já tá lá. já tá lá. Ô, Júlia, e você falando isso, a gente fala de coisas do mundo perfeito, Sim. mas a gente teria um caminho
muito longo, muita coisa para mudar. No meio da sua fala do negócio dos animais, tem a parte de frente ruralista, lá no governo federal, lá das leis. A gente tem coisas muito enraizadas ainda. Sim. Por isso que... E daí uma moça ontem me falou, por causa de tudo que vem acontecendo no Brasil, das pessoas, muitas coisas pesadas de ler às vezes. Sim. E uma moça falou assim, isso tudo espiritualmente está explicado. E a solução, sabe qual é? Cada um faz a sua parte. Exatamente. Olha que simples. Exatamente. Olha que simples. Mas é o mais difícil, cada um fazer a sua parte. Exatamente. Falar, o mundo vai mudar. O mundo hoje, você não vai ver o mundo perfeito. Você já tem noção disso, né? Já tenho. Eu também tenho. Mas se eu puder fazer a minha parte para os meus aqui. Exatamente. Não vou deixar o mundo... Eu não gosto do argumento quando alguém fala assim, eu não vou mais ter filhos porque o mundo tá muito louco. E aí você tem que pôr gente boa no mundo, né? Exatamente, mas se eu sou um instrumento bom, eu tenho que pôr gente boa. Meu produto é legal, meu produto é bom pro mercado. Não, e falam pra mim, mas nosso trabalho é enxugar gelo, você tá enxugando gelo. Não tem problema. Assim, eu posso enxugar gelo, mas eu não vou morrer afogada. Por isso que eu vou continuar enxugando gelo. Porque eu não quero morrer afogada. Você consegue ter noção de que você não muda o mundo, mas muita coisa por causa de ser tão enfática, comunicativa, estudiosa, você tem mudado? Há muitas coisas. Na minha realidade, no meu bem pequenininho assim, que seja salvando um animal na vida dele, eu estou fazendo a diferença. Então eu tento me focar nisso, porque senão realmente a gente fica em depressão, a gente deixa ser tomado por sentimentos ruins. Exatamente. Então eu não procuro pensar no que eu não posso fazer, eu procuro pensar no que eu posso fazer. Como eu posso fazer o meu melhor? Como eu posso mudar isso? O que eu tenho que fazer? Então é castrando os animais? Vou castrar. Então é combatendo aí o comércio de animais? Vou combater. Vou mostrar o que está por trás disso. Sim. Se você tem a informação e mesmo assim você quer comprar, aí realmente é uma escolha consciente sua. Que daí não depende de mim. Não depende de mim. Não depende de mim. Mas tem muita gente que realmente não sabe, Tuti, como aquele filhotinho bonitinho de raça foi parar na casa dele. Não sabe que era um canil clandestino, que as matrizes estavam completamente maltratadas, doentes. E quantos acontecem de chegar depois de 10, 15 dias? Morrer. E que eu tô recebendo muito isso. Que é um buraco na família. Eu tô recebendo muito isso. Pra quem gosta de animal. Só que assim, você viu de quem você comprou? Você foi lá, você entrou. Porque muitas vezes, eu tô falando dos maus profissionais que tem em todos os lugares, que são comércios irregulares. Isso aí não é irregular. O que é a maioria, infelizmente, dos canis, tá? O que faz? Eles levam, muitas vezes, o filhotinho bonitinho, eles entregam na sua casa. Eles entregam na frente da casa. Então, você não sabe como tá sendo cuidado aquele animal lá dentro. Que tá em situação, assim, das mais horrendas. Quantos e quantos canis clandestinos já foram descobertos, né? E eles são flagrados? São fechados, mas, assim, a lei ainda é muito branco. Depende também de fiscalização da prefeitura, de vigilância sanitária, centro de controle de zoonose, multas administrativas para esse tipo de pessoa, e que a gente tem muita dificuldade ainda. Embora existam instrumentos legais, a gente precisa aprimorar eles. Mas que bom que você é um desses instrumentos. Tomara. Fala bem, é pronta, a gente sabe do que tá falando, faz com domínio, e essas fotos que as pessoas estão vendo aqui, tem que ser justa com todas as mulheres. Tem a Gi aqui, a Luísa, a sua irmã e também. Alice, as pessoas vão ver um monte de fotos de Alice. Sim. Esse copinho aqui é de Dona Leomira. Do grupo Vamos ao Teatro, que ela fundou em 1987. Quantas vezes você foi na excursão? Porque ela não se conformava que eu não ia. Verdade. Não se conformava porque o Fofo não queria ir, daí ela falava, vai você. Pelos convites dela, eu tinha ido em umas 86, mais ou menos. A minha avó, ela fazia excursão mensal, pelo menos, de um ônibus de 45 pessoas para teatros em São Paulo. Então, muita gente aqui em Tapetininga só conheceu o teatro, só teve contato com isso graças à minha avó, por intermédio dela. E, gente, ela colocou desde 1987, teatro é encontro da vida, do sonho e da arte. Olha o copinho vivo dela aqui. Exatamente. E o que é esse cartãozinho que você trouxe dela? É o cartãozinho que ela distribuía, né, para os artistas, porque ela
E depois que ela saiu na capa da revista, ela levava A capa. revista. É. Ela levava a revista Ela- para os atores Tirava foto. e atrizes dos É. teatros. E ela tinha maior orgulho de falar: olha, eu trouxe aqui 45 pessoas para assistir a sua peça. Nossa. E tem atores realmente que conhecem a minha avó e sabem e já reconheciam e esperavam ela Sabia que pra vinha a receber caravana a caravana. Leonira. E tirava foto com todo mundo. Ai, gente. E no excursão. cartãozinho tinha telefone, WhatsApp e tudo tudo. mais dela. E essa da foto aqui é você com ela. Eu com ela na minha formatura de Direito. E ela toda Tá. orgulhosa. Toda orgulhosa, e depois ela foi, né, na posse lá de Minas Gerais, ela foi, e na de São Paulo também. Ai, Então, Deus, assim, super presente. ela se realizou, ela foi, assim, a realização Você dela. sabe que a gente fala muito isso e a Amanda fica brava comigo, porque Amanda é minha cunhada e eu peguei deles a avó, Maria Silvina. Ela é muito viva em mim. E daí, esses dias, eu vendo uma série e eu falei, é nossa obrigação como neto, eu como neta acoplada, que ela me via muito mesmo como uma neta acoplada, a gente tem a obrigação de mantê-los vivos. É claro que Lógico. muita gente tem a Leomira viva na vida, nas lembranças, nas fotos e tudo mais. Mas nós, parentes, De somos alguma forma. eles vivos, né? Na vida, é a nossa obrigação também. Sim. Então é muito bom hoje você trazer coisas dela tão viva aqui pra Muito gente. demais. A minha avó era minha maior incentivadora. Ela era a que mais vibrava com as minhas vitórias. Tinha coisa que ela vibrava mais do que eu própria. Ai, que lindo. Então, e isso realmente, quando a gente tem esse suporte de alguém que a gente ama, isso faz a diferença na nossa vida e faz com que a gente continue nosso trabalho para as pessoas se orgulharem da gente. Exatamente, Entendeu? fazer cada vez melhor. Exatamente. Eu falo, no fim das contas, eu só faço pelos meus pais e pelos meus filhos. Exatamente. Né? É um Isso. incentivo, assim, tanto da minha avó, quanto da Alice também, dos meus pais, óbvio. Mas é uma forma, acho que, de respeito, de retribuição para eles. É. E de mantê-los vivos, realmente. De que eles fizeram alguma coisa, eles plantaram algo bom e estão colhendo algo bom de alguma forma. E tem neles muitas coisas para fazer o bem pros outros através de você. Exatamente. É o instrumento. Sim, sim. A avó tinha medo de você ter sido escolhido ser delegada ou Porque ela achava ela que você adorava. era super heroína? Não, eu acho que ela achava que eu era Não é uma super... lindo? Ela amava, ela adorava, ela achava, e ela mal sabia de tantos problemas que eu tava enfrentando, e eu, resiliente, quieta lá nos últimos 2 anos, né, que eu morei com ela tava doente E tava já. super atuante em delegada, né? Sim, várias vezes de eu chegar de madrugada dos plantões, ela lá, sem conseguir dormir. Eu Falei, te fiz essa "Vó, pergunta entrando no cérebro dela. E eu consegui encontrar que ela te achava uma heroína. Sim, porque ela ela esquecia as partes difíceis da vida. Ela não deixou a peteca cair, né, Júlia? Não, de jeito nenhum. Júlia, enquanto a gente... Você já preencheu o caderninho de especula? Você sabe o que é isso? Era um negócio. Ai, quando eu era criança, acho que eu fiz isso. Exatamente. Era tipo o jeito da gente stalkear as pessoas. Sim, sim. A gente fazia um caderninho de especula e a gente Lembro, tem aqui lembro. também. Ah, eu é? quero que você preencha. Mas antes de você preencher, primeiro você... Esse aqui é o caderninho. Tá. Esse aqui você escolhe uma cor aqui de qual você quiser. Tá. Pronto. Eu vou tirar uma foto sua só pra gente registrar, porque a gente tem um mural ali, ó. Ah, dos meus tá bom. convidados. E daí eu já vou tirar a fotinho, porque já sai aqui na hora pra gente poder deixar. Ai, linda. Gente, eu sou, Cadê? eu sou Tá- coruja com a Júlia. Peraí, deixa eu ver. Deu? Ele sinalizar aqui, peraí. Aí, ele já vai saindo e a gente daqui a pouco Tá. eu mostro pra você. Pode começar. Ah, Você pode pode ler, começar? você pode comentar, você pode fazer o que você quiser, porque aqui no caderninho de especula não tem regras. Ah, Então, o tá. número é 8. 8. Tá. Tá. Qual o Então seu vai. nome? Eu apresentei seu nome inteiro ou tem mais nomes? Não, meu nome inteiro. Júlia Nunes Machado. Tá. Você usa mais como Júlia Nunes no Instagram e tudo mais, né? Júlia, depende. Fica a critério de quem quiser. Eu não faço É, exigência. não tem essa Não, coisa, né? não. Meu signo é leão. Você é ligada nessas coisas ou nem liga o horóscopo? Eu sei coisas básicas. A minha mãe adora. É. Adora. Mas assim, falam que eu tenho muitas características de leonina, mas assim, Você nem tchum. eu não ligo muito, mas realmente tem coisas que eu me identifico. Que mês que você nasceu? Agosto. Agosto. 22 de agosto. Ai, que lindo. Agosto tem muita gente boa, né? Um animal- Vida, um dia antes da minha cunhada. Ah, é? Um animal que você seria? Jesus. Ai. Seria um gato. Um gato. Você tem Gato. gato? Você tem cachorro Tenho, bastante. tenho. Gato é muito mais Seria- fácil. Seria um gato bem tratado, assim, um gato de alguma protetora bem que trata bem.
que ela sabe as linguagens dos gatos, né? Uma cor verde, adoro cor verde, natureza. Amo também. Amo. Bom. Acho que é uma coisa que harmoniza com tudo. O que mais aí? Uma música. Você é musical, Júlia? Você gosta de música? Eu sou muito eclética. Assim, eu não tenho músicas preferidas, porque eu escuto de tudo. Eu adoro isso. Escuto de tudo que você possa imaginar. Música boa. Agora eu tô na moda de escutar músicas gospel. Enquanto eu vou trabalhar, eu falei, não, deixa eu me ambientar, harmonizar, eu ponho música gospel. Pronto, vamos começar aqui o clima para poder Porque, ficar assim, mais em paz. Independentemente da religião, a espiritualidade também se faz muito presente na minha vida. É uma Precisa, coisa né? e que me sustenta. É. Que realmente, acho que se não fosse espiritualidade também, a gente teria enlouquecido Como já. é importante para todos os aspectos, ainda mais esse momento de hoje, né? Exatamente. É. Então, agora eu descobri, como que é? Playlist gospel. Então eu ponho lá, falei, não, pelo menos eu vou me harmonizando. A gente vai, porque senão a nossa mente pensa tanto em tantas coisas. Sim. Eu tenho tantas preocupações e responsabilidades que às vezes a gente parece que vai se perder. Então, assim, Eu acho que conseguir nos algo. momentos difíceis também tirar um pouquinho pra gente falar assim, tá tudo sob controle. Sim, né? exatamente. Parece tudo muito perdido, mas tem um controle ali, né? Exatamente, É. exatamente. Qual é uma delas que você tá gostando Então, muito? eu não sei, da música gospel eu não vou saber, mas eu gosto muito de uma música que chama O Tempo é Agora, da Ana Vitória. Ai, é lindas! As meninas são muito boas. O tempo é agora. É agora. Eu adoro. Um filme. Jesus. Você gosta? Filme, série, essas coisas? Eu não dou conta de assistir, né, Tuti? É, eu não, então, eu não fiquei ligo nem a pensando, televisão. né? Eu não Não. ligo a televisão. Mas um filmezinho, uma maratonar série pra você não existe, né? Não, eu assisti 3 séries na minha vida. 3 séries eu assisti. A gente vai chegar lá. Vai no filme primeiro. Deixa eu ver, o filme. Teve. Qual que foi o último filme, gente? Nossa, daqui a pouco ela fala Titanic. Não, então, já lembrei de Titanic. Não. Mas teve um filme que eu adorei. Que eu falei, nossa, todo mundo tem que assistir. Era algum da Netflix. Opa, já ficou mais fácil pra todo mundo acessar. Você deve ter Eu visto não vou lembrar. na Netflix ou alugado na locadora? Não, Tá bom, era tá na Netflix mesmo. Depois eu tenho que ver aqui. Depois você preenche. Harry Potter Tá. eu adoro. Eu tô vendo aqui, mas eu não vou me influenciar. Mas eu adoro Ah, Harry mas a gente Potter. tem bastante influência. Fica sossegada, não tem problema. Um livro. Livro, você lê. Nossa, se nem o filme que já tá tudo Não, mastigado ali. Eu tento o livro, eu tô me obrigando agora. Eu vou pôr um livro que eu tô lendo agora, que chama Calma, do Francisco Cândido Xavier, do Chico Xavier. É um livro que todo dia não, né? Eu tô postando até no feed. Eu leio um capítulo por dia, porque é um capítulo assim, de 3 folhas, que daí eu Sim, consigo ler. pouquinho. E aí são assim capítulos que fazem a gente refletir sobre o nosso papel aqui também, como a gente pode melhorar, e pra gente ter paciência, ter serenidade. E toda vez que eu leio, eu falo, nossa, isso era pra mim. Ai, que delícia. Ah, eu tenho que ler de Ai, melhor novo. que ler horóscopo. Não é verdade? Sim. Calma de Chico Xavier. Calma Tem- de Chico Xavier. Tem dado esses momentos calmos pra você. Você se preocupa muito de buscar esses momentos de calmaria, né? Sim, Porque a profissão não tem isso. não tem, É. não tem, em nenhum momento. É, não e tem. que São bom que todos você os tem dias. essa lucidez até. Sim, mas é assim, são as válvulas de escape que a gente tem, É. né? Então, eu faço terapia, Eu ia te perguntar isso agora. Faço. Precisa, né? precisa. Porque se a pessoa que faz terapia tem que fazer terapia, imagina a pessoa que tá na delegacia. E fazer terapia. Não, desculpa, vou falar desse jeito. Sim. Mas a pessoa que cuida da terapia, que todo mundo precisa de terapia. Mas no seu caso, a sua profissão é a podridão já chegou lá. Sim. A pessoa que não fez terapia já ferrou tudo. Já ferrou tudo. Então, Exatamente. se você não fizer E também. eu falo, né, pra minha equipe, eu falei, gente, a gente só lida com problema. A gente não tem que chegar na delegacia achando que, né, vamos achar flores aqui. A gente só lida com problema. É. Então a gente tem que tentar, dentro da nossa equipe, ter a maior harmonia possível Sim. e investir nessa calma, nessa sabe, racionalidade, de racionalizar o processo das pessoas também, de que tem coisa que vai fugir do nosso controle, a gente vai fazer nosso trabalho e as pessoas vão escolher outras coisas. E não dá pra se atormentar por isso. Exatamente. Porque a escolha é das outras pessoas. Mas óbvio que a gente é ser humano e tem coisa, Tuti, que não tem como. Que a gente se atormenta. Não tem Assim, como. Não, tipo, você já acordou assustada? Já, É, várias né? vezes, Muitas coisas que várias. acabam- Ou de não conseguir dormir, assim, de ficar pensando o que eu tenho que fazer, como que dá pra eu conseguir investigar melhor. Já. E aí eu tento
me desprender. Falando, não, eu preciso dormir, preciso descansar. No final do ano passado, a minha filha teve um desafio na vida dela, nova, de universitária, e eu cheguei a uma conclusão com ela, que vale muito para nós. A gente não é só ser humano bom por fazer o bem. A gente também tem que aguentar quem não está preparado ainda. E é Porque difícil. tem muita gente, eu acho que a pandemia, apesar de eu ter tido uma esperança na pandemia de melhorar as pessoas, eu acho que piorou a saúde mental das pessoas. Então, quando a gente fala assim, beleza, eu sou sã, faço terapia, tô bem, então eu não posso me preparar só para fazer o bem. Eu tenho que me preparar para ajudar quem tá muito mal. Sim. E a gente tem que se conformar com a escolha dos outros. A gente só pode mudar as nossas escolhas. E realmente, coisas que me atormentam muito são as escolhas dos outros. E a gente tem que aceitar. Porque eles têm o tempo deles, têm outra bagagem de conhecimento, de informação, de Sim, princípios, sim. né? De educação. De Então, origem, de de raízes. E assim, aquilo que eu falei, a gente tem que ter calma com o tempo do outro. Porque Exato. realmente é sofrido. Tem coisa que a gente amarga bastante a escolha de determinadas pessoas. Mas assim, um dia as coisas vão se esclarecer. Cada um vai ter que se desenvolver. Né? Quem Exatamente. espiritualmente acredita nisso, Mas assim, cada um vai ter que aprender. e basta, a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance, né? O meu marido tem um ditado que eu acho fantástico, na chucrice dele, maravilhosa. Ele fala assim, cada um tem uma régua. Não dá para você medir com a sua régua a minha vida. Exatamente. É isso que você falou, cada um tem uma realidade. E assim, o que... Inclusive Chico Xavier, eu acho que falou, que na verdade eu posso falar qualquer coisa, você pode ter o dom da palavra, mas assim, o que vai realmente mudar são suas ações. Sim. Porque o exemplo arrasta. A palavra é linda. A palavra é fugaz. Agora, o exemplo, aí isso sim tem influência nas demais pessoas. E como você age com as Isso pessoas. arrasta, Eu também concordo com isso. Exatamente. Essa é a corrente do que eu acredito também. Exatamente. Né? Porque não adianta a gente falar e a gente não fazer aquilo que a gente fala. É óbvio que a gente é ser humano, a gente é falível, a gente vai errar. Mas assim, a gente tem que pregar e fazer a mesma coisa, senão não vão considerar. Não vão te dar credibilidade. E eu acho que em certos momentos de emoção, no mau sentido até, buscar esses momentos de calmaria, dar uma parada ali, uma pensada e fazer o mais agregador possível para aquela situação. E a gente tem que aprender a ser benevolente com a gente, né? Exatamente. Também. Eu não sou muito, eu sou meio carrasca comigo mesma, né? Eu aprendi. Mas assim, bastante. eu também estou aprendendo, viu? Eu erro, né? A gente não tem como a gente ser perfeito o tempo todo. Exatamente. Né? Vai lá. Uma comida. Não vou me interromper, juro, tá bom? Uma comida bombom de morango, com certeza absoluta. Isso pra mim é comeu comida. com aquele negocinho, é leite condensado, mas eles colocam um ninho? Já Nossa, comi. fica muito Não, bom. eu tô viciada em bombom de morango. Eu já comi bombom de morango da Eu acho cidade que foi a toda resposta aqui. mais rápida Não, de bombom comida. As eu pessoas dão amo. uma viajada, você vai pá. Já série, filme, essas coisas é difícil, mas o resto. A série. Um filme. Já que eu O falei do filme Chico você Xavier, lembrou? as mães de Chico Xavier. Ai, que lindo, né? Gente, é maravilhoso. Tudo que tem esse homem é tão atemporal, Gente, né? é muito atemporal. É muito atemporal, que bom. Gente, é Que maravilhoso. As Mães de Chico Xavier é incrível. Calma, é um livro bem legal também que faz refletir. Uma série. São as únicas três que você viu. Quais dá pra você citar as três, né? Breaking Bad. Não vi, não posso opinar. É bem legal, mas é mais questão criminal, tal, tráfico de drogas, etc. This Is Us, eu parei de assistir porque eu tava sofrendo muito, então assim, eu não tava disposta, então eu parei na terceira temporada. Distrair, né? Porque lá fora já tem muita coisa. Na terceira temporada, mas eu quero terminar. É maravilhoso. Assisti Outlander, que eu parei também. Também, bom. Outlander é muito legal. Eu Muito maratonei quando eu consegui. Só que como era muito sofrimento físico... Nossa! Daí eu falei, gente, eu não aguento, eu não posso mais assistir, porque eu já sofro demais com várias coisas. Então isso eu vou ter que... Já deu uma excluída. Então a que eu vou indicar aqui é Emily em Paris. Porque é assim, Gostou? é uma delícia, sabe? Aquela calmaria, é então ótimo. eu vou pôr Emily em Paris. Quem quiser dicas aí de momentos de calmaria, siga a Júlia. Exatamente, Pronto. porque eu não vou ficar assistindo coisa que me dá mais gasto. Não, já tá lá no trabalho. Exatamente. Né?
Uma viagem. Ai, meu Deus. Você gosta de viajar, Julia? Eu amo. Ai, que delícia. A última viagem que eu fui pra Índia e eu vou colocar aqui Índia. Gostou? Amei. Muito diferente, né? Muito diferente. Nossa. Muito diferente. É incrível. A diversidade cultural, religiosa e de pessoas é um negócio assim, realmente parece um mundo à parte. Um mundo à Porque na parte. verdade é um mundo à parte do meu, né? Porque pra eles é Pra eles é o dia a normal. dia. Você foi sozinha? Não, daqui eu fui sozinha, mas eu contratei uma guia que formou um grupo de 9 pessoas só. E aí aí era uma- ia levando nos lugares. Das principais cidades que a gente fez do nosso roteiro, nos principais pontos turísticos e pontos não turísticos, pontos que as pessoas Dos locais vão. nativos. dos Eu adoro nativos. isso. Adoro isso. Então a gente fez até distribuição de absorventes ecológicos para mulheres da zona rural da Índia, Nossa. que não sabiam nem assim quando que menstruava, por onde saía a menstruação. O que era aquilo? E a gente participou dessa campanha e foi assim incrível, foi um dos momentos assim mais lindos da Que viagem. tipo de viagem legal que você pegou uma guia Sim. pra viver as coisas, né? Sim, sim. Eles têm muito essa questão do turismo assim consciente. Eles vão mostrar todos os lados da Índia. Então, essa coisa que a Índia é suja, fedida, não sei o quê, eu não vi esse lado. Embora, obviamente, eu vi sujeira nas ruas, mas como eu vejo no Brasil. Sim. Eu vi o trânsito é excepcional Maluco. na Índia. O trânsito não tem como comparar. Porque assim, mas eu não vi ali, eu fiquei 14 dias na Índia. Andei no meio daquelas ruas que era buzina o tempo todo, aquela loucura. Só que eu não vi ninguém se batendo no trânsito. Como eles não vi conseguem aquilo, Eu não né? vi nenhum acidente de trânsito. Eu não vi Gente, nada disso. Não tem muito briga de louco. trânsito lá. Porque é um negócio tão colado, tão louco, que Já faz parte deles ali, E né? muitos templos, eles são muito religiosos, eles vivem a religião em todas as esferas da vida. Uhum. Então, assim, se você vai comprar um bibelô na barraca, eles te abençoam com dinheiro, eles tratam você com maior educação, Tuti. Olha, É um como a gente negócio não sabe nada de incrível. longe, né? É um negócio incrível. É. Nossa, legal. Índia, então. Gente, sonho de consumo. O que você pensou aí, hein? Que é uma coisa que você gostaria muito de comprar? Ai, Tem que ser coisa. tá. Tá. Vou colocar casa ecológica. Nossa senhora, ela não quer só uma casa própria, ela quer uma casa Eu quero uma ecológica. casa ecológica Que mesmo. caiba 300 animais. Ah, não. É. Óbvio, com Tem canil. canil, isso. Vou até pronto, pôr aqui com isso. canil, gatil, porque só uma casa não, Tá, não vai ser não suficiente. dá. Gente, a minha avó, com certeza, uma saudade, óbvio. A gente já imaginava Eu que a avó- tenho, né, a avó Leomira, tenho a avó Glória também, né? Vou pôr as duas pra não ter. Você mas teve é que- muita ligação com a avó Leomira, né? Sim, muita. Minha avó foi paciente terminal de câncer, então os últimos 2 Foi anos com você. foi comigo e ver a doença frente a frente, uma coisa que totalmente, né, foge do seu controle, eu só podia dar o amparo da melhor forma que ela me permitia dar, porque minha avó também era muito orgulhosa, muito É, assim, ela tinha personalidade muito muito forte. vaidosa. Então assim, eu tive que conseguir respeitar e assim, teve coisas que eu tive que falar, vó, não dá, tem que fazer isso, vai ter que ter cuidadora, vai ter que ter adaptação do banheiro, porque ela não queria de jeito nenhum. Então assim, foi uma das foram Negociações mais difíceis da vida Nossa, policial. eu tentei falar sobre o momento da morte com ela, assim, né, tangenciando o assunto, ela nunca deu abertura, então era uma coisa que eu tinha que me calar e eu tinha que lidar com aquilo eu mesma, Por ela, por ela, né? por ela. Isso ensinou. Você fez uma pós-graduação em vida nesses 2 anos, né? E é uma coisa muito incrível, porque a morte é a única certeza que a gente tem na vida. É. Só que é a única coisa que a gente não fala, né? A gente não quer falar. E deixa eu fazer só uma pergunta. Eles estão me acelerando aqui no tempo, Tá. mas só para eu fazer uma pergunta para você que é inevitável. Sabe aquela coisa da pessoa falar assim, ó, tem muitas pessoas que falam que é problemas o que não é problema. Para mim já é muito claro isso. Sim. Então eu já tenho essa balança, o que é desafio e o que é problema. De repente você estava vendo alguém que você ama muito, Sim. indo realmente embora por um problema, e de repente você chegava no seu trabalho com coisas que as pessoas criavam problemas. Como foi trabalhar isso dentro de você, do seu coração, na sua cabeça, no processo? Foi difícil demais. Não é? Eu não sei até hoje. Falo, gente, como que eu passei por aquilo? Porque a gente desconhece a nossa força também, né? A gente que tá de fora fala, gente- impossível o negócio Porque dele. assim, eu não sei como eu acordava e fazia plantão e saía virada e levava minha avó e fazia isso e via cada dia mais ela se esvaindo, Sim. né? As forças iam Era ela ia olho nu ali, definhando. né? É. É.
E assim, realmente é só fé pra sustentar a gente. Eu só acreditava, nunca me revoltei, nunca questionei nada, porque pra mim, aquilo que eu falei, a única certeza da nossa vida é a morte. Sim. Então eu nunca vou questionar, nunca vou me revoltar. Eu só poderia dar o melhor que eu tinha naquele momento pra ela. Eu Dela e lá no trabalho também, e que no eram coisas trabalho também. paralelas. Exatamente, E exatamente. coisas que Mas chocavam, né? realmente muda nosso parâmetro, né? Uhum. Falo, gente, eu não tô acreditando isso aqui, mas tanta coisa mais grave, mas assim. Exatamente. E aí, mas para as pessoas aquilo é o mais grave, né? A briga com o vizinho é aquele é o maior problema da vida dela naquele momento. Por isso que a régua é diferente. Aí a gente tem que dar as orientações, fazer o que tem que ser feito e assim, não dá para ficar medindo. Com a régua do outro. Exatamente. Que bom que a gente entendeu isso, né? Exato. O que mais? Se você pudesse voltar no tempo, o que você faria novamente? Gente, eu faria tudo novamente. Ah, que bom. Tá bom, tá ótimo. Eu Então faria coloca tudo. Tudo. Maravilhosa. Que tudo me ensinou muito. Olha, Então, tudo com grifado, exclamação. Vai. Maravilhosa. Isso que é uma mulher treinada. errei muito, mas eu faria, porque vários erros que me. Aprendeu. Né? Exatamente. E o que você não faria? Ai, Jesus. Tem alguma coisa citável aqui nesse momento? Que você fala, isso aí eu acho que não foi muito legal. Mas você vê que tem algumas qualidades de algumas pessoas, tal. Até o meu aí, número 1, né? Algumas coisas que a gente podia repensar na gente mesmo. E que a maturidade traz também, né, Júlia? Eu seria. Que eu não faria. Nossa, Punta Cana. Então, uma pessoa colocou, a outra já também colocou junto. Não. Índia já vi que você faria tranquilamente. Faria, né? faria. Mas o que. Não, eu tô pensando em alguma conduta minha que eu não faria. Eu seria menos impaciente. Assim, eu tenho que ter mais paciência, se eu percebo que eu não faria, então não teria mais paciência. Como que eu posso Não colocar faria. E ser impaciente, então. É impaciente, né? Não, eu acho que eu coloquei pressa. que você não faria? Ser. Ansiosa, você acha? Não. Eu não seria tão impaciente com o tempo dos outros, né? Tá, aí é uma empatia tipo de tempo, né? Com o tempo Cada dos um. outros. Porque é difícil a gente se. Vou pôr aqui em uma linha só, tá? Não tem problema, pode usar. Deixe uma pergunta. Ah, não, deixa eu ver se estou pulando alguma coisa. Deixe uma pergunta para a próxima pessoa que Então, responder. você, no caso, tem que responder o 7, que a pessoa que veio semana passada, o Lucas Lobo, deixou pra você. Ah, entendi. Das causas animais, qual foi a mais marcante? Ai, será que é fácil a gente falar disso? Tem alguma que você... De ocorrência, será que ele quis dizer? Tem. Foi a do filho que matou o cachorrinho da mãe arremessando na parede. Tipo uma briga, assim? Porque ele tinha problema com o alcoolismo, ele já era um filho que dava muito problema para aquela mãe idosa, era um filho adulto, e a mãe idosa virou refém ali, né, naquela relação de mãe e filho, e ele um dia chegou, aconteceu alguma coisa que desagradou ele pegou um cachorrinho que era pequeno e arremessou na parede e matou. Acho que no grau que tava da loucura, isso quando você chegou e viu a cena toda? Vi a cena, vi isso é o muito cachorrinho, marcante pra você. acionei a perícia e tudo e prendi ele. E ele ficou preso, porque eu pedi a prisão preventiva dele, o juiz segurou ele, porque entendeu que realmente ele solto era um risco muito grande de violência para a mãe dele. Sim, que era idosa. Se ele teve essa coisa dos animais... O que ele não faria com a mãe dele? Exatamente, no momento de fúria. Isso foi... Não precisa nem escrever. Na verdade, você... Aí agora... Fazer depois da pergunta, né? Na verdade, agora a gente anuncia que semana que vem, quem vai estar aqui com a gente, doutora Gisele Domingues, que é da Unimed, ela é nefrologista. Olha. Eu sou fã dela, porque ela veio do Espírito Santo, uma médica inteligentíssima. Ela que tem um negócio de hemodiálise? Não, ela é nefrologista, mas não é ela, é uma colega dela. Entendi. E ela é super envolvida, Júlia, em falar muito da saúde do rim, de prevenção, uma coisa que é tão importante, que tantas coisas as pessoas têm falado muito mais de saúde, de comportamento, mas a prevenção é o todo. O meu avô Zé fez hemodiálise muito tempo, até o final da vida dele. E você sabe o que é ter um problema no rim. Exatamente. E ela tem faz anos já que ela faz no dia
Mundial do Rim, ela tem até uma tabelinha para as pessoas observarem até a cor do xixi. Olha, isso é prevenção. A pessoa nem se liga. Eu trouxe na minha bolsa a minha garrafinha de água, porque eu ando com a minha garrafinha de água, obrigatoriamente, porque eu tenho que beber 2 litros, eu fico com isso na minha cabeça. E é prevenção. Exatamente. Não é só para hidratar, né? Exatamente. Daí daqui a pouco você pensa numa pergunta e deixa para ela. Coloco aqui. Com o maior carinho. Eu queria te dar um presente. Ah, meu Deus. Eu pensei num presente pra você. Gente. Eu amo a Lupo. A Lupo é um grande parceiro meu. Obrigada. E se você quiser, você pode abrir. Você faz o que você quiser. Eu sempre, quando eu falo das pessoas, das suas profissões, eu falo o quanto é importante as pessoas descansarem, estarem bem, com a cabeça leve e feliz. Por isso que eu quis dar esse presente para sempre quando você puder descansar, relaxar, curtir seus momentos de calmaria com as suas músicas, com um filme, um livro, uma série, o que você quiser para você poder aproveitar. Mas eu quero desejar realmente, porque eu sou apaixonada por essas peças da Lupo, realmente que você durma muito bem, Júlia. Ai, que linda. Gente, que lindo. Amei. Pijama. Eu sou viciada em pijama. Eu amo que pijama. Na Índia, o que eu trouxe de roupa foi conjunto de pijama. Eu trouxe um pijama pra Alice, pra minha mãe e pra minha tia. Não, diferentes. Tá bom. Pijamas indianos lá, de estampas, porque lá tudo é muito colorido, Muito lindo, estampado. maravilhoso. E eu trouxe pijama. Aí. Além de trazer comida. Eu pensei, porque toda vez que eu passo do lado de um policial, eu falo assim, tomara que você não trabalhe hoje. Gente, eu quero que você durma sempre. Que você, por mais que a sua profissão seja difícil, que você vê atrocidades absurdas, que a sua consciência te faça sempre dormir bem. Nem fala. Porque é isso que quando você falou, será que é alguma coisa da minha conduta? Eu tinha certeza que não tinha alguma coisa da sua conduta, porque a gente conhece a sua raiz. Sim. Então, que os seus sonos sejam sempre de consciência tranquila. E o que sono é maravilhoso, porque eu trabalho à noite e a privação de sono, realmente, a gente passa mal. Exatamente. Teve plantão que eu saía às 8 horas da manhã, que eu tava com ânsia de vômito, de tão cansada que eu estava. Eu amo dormir, amo ficar de pijama o dia inteiro, se deixar, por isso que eu tenho vários pijamas. Então, quando você for tirar uma selfie pra mim, você pode já manda. deixar. Então, era essa. Eu gosto de dar presente quando tem uma reflexão por trás disso. Então, eu espero que sempre você tenha esses sonos muito tranquilos, como um remédio para sua vida, para sua vivência, para o seu trabalho, para você chegar com a sua saúde mental é super importante pra gente, porque você consegue raciocinar de uma maneira que a gente não consegue. Porque é muito fácil para mim, como comunicadora, falar assim: eu não quero ver tal coisa, eu não quero ouvir tal coisa, porque faz parte da sua investigação. Mas para você é muito importante aqueles dados, então você tem que ter uma saúde mental melhor que a minha. Né? Então, pode ter certeza que quando eu lembro de você, eu peço por tudo isso. Ai, obrigada. Eu recebo com maior gratidão. Pode ter certeza disso. Eu também emano sempre. Falo, por favor, vamos ver, tomara que aquela pessoa vá embora em paz, consiga encontrar, né, a solução das coisas também, o amparo que ela precisa. E que eu seja, de alguma forma, esse instrumento, né? De fazer isso. De auxiliar, de alguma forma. Ju, agradeço muito demais. Obrigada. Olha, depois da reclamação da Amanda falando que minha avó tá sempre viva aqui no meu podcast, hoje deixamos a minha avó e a avó também. Muito obrigada por você estar aqui comigo. Viu? Obrigada por tudo. Mesmo. Obrigada pelo seu trabalho. Obrigada por sempre estar aberta. Porque eu tô falando aqui também como imprensa. Você é aberta a tirar dúvidas, você é aberta a dar entrevista, a orientar as pessoas. Então isso é muito importante. Obrigada por tudo isso e obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço todo mundo que está nos ouvindo, agradeço você muito pelo convite, pelo espaço, que eu acho que é importante sempre a gente disseminar informações de diferentes áreas. Eu não sou só delegada de polícia, eu sou irmã da Alice, sou neta da Leomira, ou seja, né, eu tenho várias origens também e que eu tento ser a minha melhor versão. Várias Júlias, né? Exatamente. Estão dentro de você agradeço demais mesmo, por todo o carinho e toda a recepção. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Muito boa, né?